Quer ganhar um dinheirinho sem fazer absolutamente nada? Quer ter aposentadoria tranquila? Então a solução para os seus problemas são ações focadas em dividendos. Que é aquele tipo de ação que vai te garantir uma parte muito boa do lucro da empresa, quando você se torna sócio dela comprando uma ação. Mas como eu posso achar empresas que focam nisso, já que tem vários tipos de ações, né? Muitas pessoas iriam falar que é através do Dividend Yield, que é um indicador que avalia o retorno de uma ação de acordo com seus proventos pagos nos últimos 12 meses. Ou seja, seria a média de tudo que ela pagou comparado com o seu preço. Só que aí que tá o problema. Quando a gente investe em uma ação, a gente não quer saber dos ganhos passados. A gente quer saber do futuro, que é o dinheiro entrando no nosso bolso, né? Então, para escolher as melhores ações que pagam dividendos, a gente precisa não só do Dividend Yield, mas também de outros indicadores. Por isso a gente separou alguns indicadores que podem ajudar a gente nessa escolha na hora de filtrar as ações. Também vamos te mostrar as 8 melhores ações focadas nisso, na nossa opinião. Então, na hora de filtrar uma ação, além do Dividend Yield acima de 9, para ser maior que a Selic líquida, a gente precisa do PL, que é o preço sobre o lucro, que tem diversas interpretações. Como saber se a ação tá cara, mas o que a gente quer aqui é o tempo que o nosso dinheiro vai voltar. Então, para isso, a gente não quer um PL muito alto. Então, por isso, vamos deixar ele no máximo 12, né? Como vocês podem ver aqui. O próximo é o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido. Esse indicador mostra pra gente o quão eficiente a empresa é na geração de lucro a partir dos seus próprios recursos. Então, isso aqui, quanto maior, melhor. Então, a gente vai deixar aquele no mínimo de 10. Outro indicador que a gente quer é a liquidez média diária, que seria o quanto de pessoas compram e vendem aquela ação no dia. Se a gente tem uma média baixa disso, quer dizer que as pessoas não estão negociando ela. Então, no mínimo, ela tem que ter em média de 1 milhão. Agora, o próximo indicador para ação perfeita focada em dividendo é a margem líquida, que representa o resultado líquido da empresa, o quanto ela ganhou de lucro tirando tudo, seja impostos, matéria-prima, absolutamente tudo. E para esse indicador, a gente também quer ele que seja muito alto. Então, por isso, a gente vai deixar ele de no mínimo 10, para ficar tranquilo. A gente não quer que ele seja mais baixo que isso. O penúltimo da nossa lista é o PEG Ratio. Esse indicador relaciona o preço, lucro e crescimento da empresa. Por conta disso, ele é muito importante na hora de procurar uma ação. Porque se uma ação tem um indicador alto, significa que ele dá perspectiva de crescimento meio exagerado. Por isso a gente quer um PEG Ratio abaixo de 1. E por último, nossa lista de filtragem, a gente quer uma dívida líquida sobre patrimônio de até 1,5. Isso mostra pra gente quanto aquele negócio utiliza de capital de terceiros para financiar suas atividades em relação ao seu patrimônio da empresa. Então ele não pode ser muito alto. Então aqui a gente já tem nossa filtragem, o resultado foi esse. Mas de todas essas empresas, a gente vai separar as 8 melhores ações para dividendo na nossa opinião. Então é por isso que vai ser 4 para mim e 4 para o Lucas. E lembrando, isso não é uma recomendação, tá? A gente está ensinando como vocês podem achar as melhores ações. Mas agora, bora lá. Então a primeira empresa que eu escolhi aqui foi a Metal Leve, que é uma empresa alemã, não tão consolidada no mercado, mas é uma empresa muito grande para o seu setor. Então pode ver que ela tem bons indicadores, né, que a gente vai ver aqui agora. Por exemplo, tem um dividend yield acima de 23%, que é algo surpreendente, que é muito grande. Um PL razoável de 5, que é algo bem legal para a empresa. Um PEG Ratio muito bom de 0,28, que acaba sendo algo incrível para essa empresa. Agora, dívida líquida sobre o PL, também é algo bem agradável de 0,44. Em questão de eficiência, né, das dicas de eficiência, rentabilidade também é muito bom. Por exemplo, o ROI de 108%, algo muito grande para a empresa. E a margem líquida de 7%, né, tão agradável assim, mas é um valor muito bom. Agora, algo que surpreende essa empresa é seu CAGR de crescimento, né? Por exemplo, tem o de lucro e de receita. O de lucro é de 21%. Isso é algo surpreendente. Se a gente for ver aqui o histórico dele, pode ver que começou por 58, deu uma caída, voltou a subir para 87 em 2021, porém teve a pandemia. Então isso acabou caindo um pouquinho, mas ela voltou a subir, por exemplo, 2022, 18%, 23, 20%, agora 21%, que é algo bem legal. Agora, em questão de dividendo, ela paga bons dividendos também. Pode ver que ela pagou agora, no mês 4, R$ 1,63, o que é bem legal também. Ela pagou também aqui em 2023, e ela pagou só uma vez no mês 4, mas mesmo assim ela paga bons dividendos. Agora, a coisa legal de mostrar é o payout dela. O que é payout? Payout é quando aquela empresa distribuiu de lucro, por exemplo. Se aquela empresa tem um lucro de R$100 e ela distribui R$50 para os seus acionistas, então ela tem um payout de 50%, que seria essa diferença. E esse payout dela é muito alto, a média dela é de 91%. Então, tudo que ela recebeu, ela meio que distribuiu, né? Ela teve só uma pequena parte que ela pegou para ela para investir nela mesma. Outra coisa legal dessa empresa é a questão do lucro dela, que vem tendo um upgrade muito grande. Por exemplo, em 2021 teve esse lucro aqui, em 2023 ela manteve, deu uma pequena quedinha, mas mesmo assim manteve. Agora, em 2023, ela subiu bastante esse lucro dela, então, uma empresa que tem bastante lucro em questão de venda de peças. A próxima empresa que eu escolhi foi o Odontoprev, de um setor muito utilizado, que no caso seria de saúde. Esse setor é muito importante ter na
carteira, porque é um setor essencial para nossas vidas, né? Tanto o setor elétrico, saúde, tipo setores que as pessoas precisam. Questão de indicador, essa empresa também é muito boa. Você pode ver que ela tem um dividend yield acima de 9 para quem é da Selic. O PL é um pouquinho acima de 12, mas mesmo assim é muito bom, né? De 12,25. O PEG rate dele também é bem agradável. Questão de dívida negativa, o que mostra que a empresa usa todos os seus recursos, né? Não usa de terceiros. Questão de eficiência e rentabilidade. Um ROI bem agradável de 34%. Tem uma margem líquida de 23%, que é muito agradável também. E os CAGRs dela também é bem agradável, né? O de receita é um pouco baixo, mas o de lucro é de 12%. Uma empresa que sabe fazer lucro. Uma coisa interessante de mostrar aqui é o histórico de dividendos dela, né? Você pode ver que ela pagou bons dividendos esse ano. Ela começou a pagar no mês 4 e tá pagando até agora, e bem alto. Mas essa empresa não é um blue chip, ou seja, não é uma empresa muito grande, uma empresa muito consolidada. Ela tá crescendo ainda, então isso é muito legal. Agora, questão de payout, bora ver o payout dela. O payout dela é de 55%, a média dele. O que é algo bem legal, porque a empresa, mesmo pagando dividendos, bons dividendos no caso, ela também investe bastante nela. Então, a empresa é tanto de pagamento de dividendo quanto a empresa de crescimento. Então, ela acaba sendo uma ótima opção. E você pode ver aqui que o lucro dela também deu uma bela de uma crescida, né? Por exemplo, teve 388 milhões, aí subiu para 365 milhões e agora está em 511 milhões de reais. Questão de lucro, essa empresa também é uma empresa bem lucrativa. Por exemplo, em 2021 ela teve um lucro de 380 milhões, aí em 2022 com a pandemia deu uma caída de 365 milhões, mas em 2023 voltou a subir para 511 milhões de reais. Uma coisa legal de mostrar é o balanço patrimonial dessa empresa, que cresceu bastante questão de ativos. Por exemplo, em 2021 ela tinha um total de ativos de 1 bilhão 933 reais. Em 2022 já deu uma subida para 2 bilhões. E agora em 2023, agora não, ano passado, já subiu de novo para 2 bilhões e 163 reais. Então essa empresa aqui é muito boa para tanto focar em dividendo quanto crescimento. Agora bora para a próxima. Agora a próxima empresa que eu escolhi é a Gerdau. Bom, essa empresa aqui, isso sim é uma blue chip, uma empresa muito focada em dividendo, empresa que é líder de setor de mercado, no caso de metalúrgica, né? Mas em questão de indicadores, essa empresa não se encaixa tanto nos nossos critérios. Por exemplo, o dividend yield dela é abaixo de 9%, que acaba sendo algo ruim, mas mesmo assim essa empresa é sim uma empresa focada em dividendo. O PL dessa empresa é um PL bem agradável, né? De 6,49. O PEG rate dela é negativo, o que é um ponto também negativo, já porque mostra que essa empresa pode ter uma queda nos seus lucros tanto agora quanto no futuro, que acaba sendo algo perigoso para a empresa focada em dividendo. Em questão de dívida líquida sobre o PL, é uma coisa bem agradável, de 0,11. Em questão de eficiência e rentabilidade, também é uma empresa que não tem bons indicadores, por exemplo, o ROI é abaixo de 10, que é um ponto negativo também, e a margem líquida também é abaixo de 10, de 7,84%. Agora, um indicador que essa empresa é muito bom é no CAGR de receita, né? Você pode ver que 17% é algo bem legal. E deu uma subida, legal, porque em 2014 estava 9% e agora em 2024 está 17%. Então, ponto positivo para ela. Agora, o histórico de dividendos dela também é algo bem legal, que a empresa já tem todos programado em empresa que paga bons dividendos. Você pode ver aqui, em 2024, que vai pagar no mês 3, já pagou no caso, no mês 5 também já pagou e vai pagar no mês 8 também. Bom, como eu falei do PEG rate, que podia ter uma queda no lucro, foi isso que aconteceu. Por exemplo, em 2020, essa empresa teve um lucro de 2 bilhões de reais, né? Só que em 2021 já subiu para 15 bilhões de reais. Só que em 2022 já caiu de novo, né? Para 11 bilhões de reais. Então, por isso teve essa queda no PEG rate dela. Tanto que se a gente for ver aqui no payout dela, também tem uma queda, né, de 49% de média. O que é algo legal, porque a empresa também foca em dividendo, mas também foca em crescimento, que pode ser algo legal para a empresa. Mas é uma empresa que é focada em dividendo. Esse que é o foco dela. Por isso que é uma blue chip. E agora, a minha última empresa, mesmo não gostando de ser uma estatal, é a Petro 4. Essa empresa aqui é uma empresa que, paga muito dividendo, empresa focada só nisso, mas eu não gosto dela porque é a empresa gerida pelo governo. Então, a estabilidade política dela pode ser muito alta, né? Principalmente a questão do governo interno dela e tanto o governo político, no caso aqui do Brasil. Mas é uma empresa que tem bons indicadores, como a gente pode ver aqui, um dividend yield acima de 18%, um PL de 4, bem legal, um PEG rate negativo, que mostra que o lucro dela teve uma pequena queda. Então, isso acaba sendo algo perigoso, mesmo assim, empresa que é focada em questão de dividendo, uma dívida líquida bem legal, eficiência e rentabilidade aqui, você pode ver que é uma empresa que tem bons indicadores, por exemplo, ROI de 27%, que é algo bem legal, uma margem líquida de 22,45%, uma empresa que é muito focada, uma empresa que consegue transformar seus recursos em dinheiro, e o CAGR dela também muito alto de lucro de 33%, né, de mais de 33%. E por essa empresa ser uma gigante, ela também é líder do Ibovespa, né, o índice que mostra as maiores empresas do Brasil, então pode ver aqui que ela tem um total muito bem no Ibovespa. Também a liquidez média diária dela é muito alta, então é uma empresa que é muito negociada no mercado. Em questão de dividendos, né, em questão de pagamento de dividendos, também é uma empresa que paga muito dividendos. Você pode ver aqui, ó, que ela vai pagar bons dividendos esse ano, que bem alto também, então a empresa que é só focada nisso. Tudo aqui na tabela que tem aqui de histórico é tudo de pagamento de dividendo desse ano, então a empresa que vai pagar dividendo pra caramba. E payout, como vocês podem ver aqui, é uma média de 109%, então tudo que ela ganha praticamente ela tá pagando pro seu acionista em questão de dividendo, então é algo bem alto, muito alto mesmo, e é preocupante, porque a empresa não investe tanto nela. Mas mesmo assim, para quem gosta de dividendo, a empresa é focada só nisso. Na parte contábil, como eu falei aqui, ó, em 2021 essa empresa teve um lucro de 106 bilhões de reais. Em 2022 subiu pra caramba, para 188 bilhões de reais. Em 2023
2023 caiu, simplesmente caiu. Então, por isso que o PEG rate dele está negativo. Então, é algo que pode se preocupar, porque no futuro pode ter que ela tenha uma queda no lucro. Então, tipo, é algo que tem que se preocupar com isso. E o motivo disso é literalmente o nosso próprio governo. Teve mudança na governança da Petrobras, é um governo estável politicamente, os investidores lá de fora estão tirando dinheiro do Brasil, então é algo que tem que se preocupar, porque você investe em lucro, que são dividendos, mas está investindo em empresa que é muito estável politicamente. Então, a qualquer momento a empresa pode, sei lá, ser um escândalo, a empresa pode ter uma queda gigantesca, pode diminuir o lucro, e o governo também não seja tão competente em questão de gerir a empresa, né? Que a empresa, a maioria do Brasil, empresa que investe em petróleo, um setor muito lucrativo, mas mesmo assim não é bem gerido, então tem que tomar cuidado com isso. Por isso eu não invisto em empresas estatais. Bom, agora já falei minhas 4, bora para empresas do Léo que ele vai escolher. Antes de falar das minhas 4 empresas que eu escolhi aqui para mostrar para vocês, já deixa o seu like e ative as notificações. Isso vai fazer com que você não perca nenhum vídeo no nosso canal e consiga aprender mais coisas sobre investimentos, mercado financeiro, bolsa de valores e etc. Bom, a próxima aqui da nossa lista é a CEMIG. A CEMIG é uma empresa do setor muito importante da economia, que é o setor elétrico. Eu particularmente não tenho ela na carteira, eu prefiro ter Taesa, mas ela é uma boa ação para dividendo também. Inclusive o dividend yield dela é de 12,72%, dividend yield muito bom. Seu PL é muito baixo, de 5,5%. Seu PEG rate está negativo, então isso quer dizer que ela teve uma queda no seu lucro no período. E a sua dívida líquida sobre o patrimônio líquido é muito baixo, né, de 0,28. Então quer dizer que ela precisa de poucos recursos de terceiros para se endividar. Sua margem líquida não é tão baixa, mas também não é uma das melhores, que é de quase 15%. Seu ROI é até aceitável no mercado, acima de 20%, então quer dizer que a empresa cresce muito. E como a gente pode ver, o seu CAGR de lucro, né, dos últimos 5 anos é de 26%, então quer dizer que o seu lucro vem crescendo constantemente. O seu histórico de dividendo, assim, no passado, né, em torno de 2011, 2012, ela distribuía bastante dividendo. Porém, em 2015 deve ter acontecido alguma coisa que ela teve uma queda nos seus dividendos. Mas como mostra aqui o gráfico, desde 2017 ela vem sempre aumentando. Então, só no ano passado ela distribuiu quase R$1,29 por ação. O seu payout, a média é de 50%, né? Então, quer dizer que a empresa metade distribui para os acionistas e metade reinveste nela, o que é algo muito bom para uma empresa de dividendo também ser focada no crescimento. O seu histórico de lucro também é muito bom, bem consistente. Só nos últimos 10 anos a empresa nunca registrou nenhum prejuízo. E como a gente pode ver aqui, a sua linha do lucro, que é essa linha vermelha, ela segue bem reta. Então quer dizer que a empresa todo ano aumenta o seu lucro. A próxima empresa pouco conhecida, né, mas ela está ganhando muita popularidade nos últimos meses por conta de ser uma empresa que está crescendo bastante, uma empresa que também distribui bastante dividendos, que é a Brasil Agro, né, a Agro 3. Ela tem um dividend yield de 12,52%, então é um dividend yield muito bom. O seu PL é um pouco alto, de 11, então quer dizer que a empresa está sendo negociada um pouco cara em relação ao que ela ganha de lucro. Seu PEG rate é de 0,04, então quer dizer que é uma empresa muito boa em questão de lucro e o crescimento. A sua margem líquida é de pouco mais de 21%, então significa que a cada R$100 que entra na empresa, R$21 ela ganha de lucro. Ela é uma empresa muito grande, né, no seu setor. Eu acho que deve ser uma das maiores no setor agropecuário, que é um setor muito fundamental para a economia brasileira, né? O Brasil vive do agro, então é bom você investir em uma empresa desse setor também. Isso porque o seu ROI é de 12, né? Como a gente tinha filtrado acima de 10, então é um ROI bastante positivo. E apesar dela se encaixar nesse filtro que a gente fez, ela não distribuiu dividendo esse ano. A última vez que ela distribuiu foi dia 24/10 do ano passado, e ela distribuiu uma bolada, hein? Distribuiu R$3,21 por ação. Pelo seu histórico aqui de dividendos, a gente pode concluir que ela mais ou menos distribui uma vez, 2 vezes no ano, no máximo. Então é uma empresa que distribui pouco dividendo, né, consistentemente nos meses, mas quando ela distribui um dividendo muito alto. O payout dela tem uma coisa muito interessante. Em 2022, ela distribuiu mais em proventos do que ela mesma lucrou. Então, ela teve um payout de 193%. Significa que todo o lucro que ela teve que distribuir, e uma parte do lucro passado ela teve que pegar para distribuir também. O seu histórico de lucro desde 2018 ele vem crescendo consistentemente, porém em 2021 para 2022 ele teve uma queda um pouco pequena. E a gente não tem o do 2023 do ano passado. A próxima é outra empresa queridinha, muitos dos investidores, a segunda empresa maior do Brasil, que é a Vale. Ela tem um dividend yield muito alto, de 15%, então é um dividend yield muito bom, seu PL de 5%. Então quer dizer que ela está sendo negociada um pouco abaixo, né, do seu preço sobre o lucro. Seu PEG rate está negativo, então isso significa que ela teve uma queda nos seus lucros. Um dos motivos dela ter uma queda no seu lucro é
é principalmente pela China. 50% da origem da receita da Vale vem da China. Então, está muito concentrado em um único país. Então, se, por exemplo, se o governo quiser intervir lá no setor, isso pode prejudicar muito a Vale, que é exatamente isso que está acontecendo. É uma empresa que tem pouco endividamento em relação aos terceiros, né? Ela tem uma dívida líquida sobre o PL de 0,23, uma margem líquida muito bom, de 23%, então quer dizer que é uma empresa muito boa para gerar lucro. Seu ROI, incrível, né? De mais de 20%. Significa que a empresa vem crescendo muito também. Uma coisa que chama muita atenção é a sua liquidez média diária, que é mais de 1 bilhão 421 milhões. Então significa que é uma empresa muito líquida na bolsa. E outra coisa que chama atenção também é a sua participação no Ibovespa, né, que é o índice da Bolsa de Valores, que é de quase 12,3%. Se a gente puxar o histórico de dividendos da Vale, a gente pode ver que ela estava crescendo muito. Só que em períodos como, por exemplo, a explosão das barragens da Mariana e de Brumadinho, ela teve uma queda na sua distribuição dos dividendos. Ela chegou a bater até um pico em 2021, distribuindo mais de R$14 de dividendo por ação em um ano. É muita coisa. Porém, depois de 2021, ela começou a cair na distribuição dos seus dividendos. Seu histórico de lucro é uma empresa assim que na época, né, das barragens estava oscilando muito. Por exemplo, em 2015 ela registrou um prejuízo, mas aí depois ela conseguiu se recuperar, mas aí em 2019 ela registrou um outro prejuízo. E como eu falei, em 2021 que ela distribuiu muitos dividendos foi porque ela bateu recorde de lucro. Porém, depois de 2021 só tá vindo a ladeira abaixo, né? Outra empresa dessa lista é de um setor extremamente essencial, que é de saneamento, que é a Copasa. É uma empresa muito boa, muito grande no seu setor e que distribui ótimos dividendos também. Tem um dividend yield de 17%, sendo até um dos maiores aqui dessa lista. PL muito abaixo, né, de 5, menos de 6. O seu PEG rate também muito bom, né, abaixo de 1, né, de 0,15, então significa que é uma empresa que está sendo negociada muito abaixo do seu preço, do seu lucro e do seu crescimento. Tem uma margem líquida muito boa, de quase 20%, então é uma das empresas aqui dessa lista que está numa média, né, de 20%. No seu histórico, né, das margens, tanto bruta quanto EBITDA, EBIT e a líquida, é uma empresa que, assim, sempre se manteve mais ou menos nessa faixa, né, entre 10 a 20% de margem líquida. Além dela pagar ótimos dividendos, é uma empresa que também vem crescendo bastante, né, tendo um ROI de quase 20%. A Copasa tem um histórico de dividendos muito bom. Se a gente pegar, né, desde a máxima, né, de 2006, ela vinha crescendo, depois ela teve uma queda bem brusca, inclusive, chegou a quase 2015 e não distribuiu quase nada de dividendo. Depois ela voltou a subir, só que ela meio que oscilou bastante. Ela chegou até a bater o seu recorde, né, de R$2,80, né, R$2,90 por ação. Só que aí, desde o ano passado até agora, ela tá caindo, né, na sua distribuição dos dividendos. Seu histórico de lucro, desde 2008, é uma empresa que estava sempre registrando lucro, porém em 2015 ela registrou o seu primeiro e acredito que o único prejuízo da história da empresa. Porém, desde 2016 ela vem crescendo o seu lucro, tendo uma queda em 2021, mas conseguindo se recuperar. Essas daqui foram as minhas 4 empresas que eu escolhi para mostrar para vocês. Empresas ótimas, empresas inclusive que são líderes de setores e que distribuem ótimos dividendos e também vem crescendo, né, consistentemente. Mas lembrando que essa lista não é uma recomendação, eu ou o Lucas não recomendamos nenhum tipo de investimento, você que tem que escolher por conta própria e saber analisar também para você colocar na sua carteira. Vocês viram, galera, como não é difícil você fazer uma filtragem para achar ações que combinem com o seu objetivo, que aqui no caso desse vídeo foi em foco em dividendos. Mas uma coisa muito importante de falar é que se você quer uma carteira boa, é importante você diversificar, não só setores, mas também objetivos. Então, tem umas ações focadas em crescimento também, muito importante para você ter na sua carteira. Caso vocês queiram que a gente explique como você achar ela e o motivo de você tão importante ter na carteira, já comenta aqui embaixo. E se você gosta de vídeos focados em dividendos, vocês vão adorar esse sobre fundos imobiliários.